Olá, meu nome é Larissa. Eu vou estar falando um pouquinho sobre os fundamentos básicos do PHP. A gente vai estar falando sobre a nossa aula 6. E nessa aula a gente vai mergulhar nos fundamentos da linguagem de programação, do lado do servidor, aprendendo sobre suas sintaxes, estruturas básicas e conceitos essenciais para construir uma aplicação web dinâmica. Então, primeiramente, o que é PHP? Linguagem de scripting do lado do servidor. O PHP é uma sigla para Hypertext Preprocessor, que é uma linguagem de programação de script de código aberto. Ela é principalmente utilizada para desenvolvimento web e ele é executado no servidor, processando solicitações do cliente, gerando páginas web dinâmicas. Então, isso significa que o código PHP ele é executado no servidor antes que o conteúdo seja enviado ao navegador do usuário. Interpretada e embutida em HTML. PHP é uma linguagem interpretada, o que significa que o código é executado por linha. O código PHP é inserido em uma página HTML, geralmente dentro das tags especiais, é, abre parêntese, não, um sinalzinho de menor, com um ponto de interrogação, PHP, ponto de interrogação, sinalzinho de maior. Então, essas tags elas delimitam o código PHP e é o processo que é processado pelo servidor para gerar a saída final. Então, suporte de banco de dados, o PHP oferece suporte a uma ampla variedade de sistemas de gerenciamento de banco de dados, o SGBDs, como HTML, PostgreSQL, SQLite, entre outros. Isso permite que os desenvolvedores eles armazenem e recuperem os dados de bancos de dados para criar aplicativos web dinâmicos e interativos. Então, por que usar o PHP? O PHP ele tem uma popularidade na comunidade que é dele. Então, ele é uma linguagem amplamente utilizada na web, com uma comunidade robusta e vasta de códigos disponíveis. Então, isso significa que você vai poder encontrar com facilidade suporte, recursos e outras soluções para os seus problemas. Então, facilidade de aprendizado. O PHP ele é relativamente fácil de aprender, especialmente para iniciantes. Sua sintaxe é intuitiva e existem muitos recursos online e tutoriais disponíveis para ajudar você a começar. E a versatilidade e extensibilidade. O PHP é uma linguagem versátil que pode ser usada com uma ampla variedade de tarefas, desde o desenvolvimento web básico até aplicações complexas. E você pode usar o PHP para criar sites, sistemas de gerenciamento de conteúdo, aplicações de e-commerce e muito mais. Então, a gente vê como configura um ambiente de desenvolvimento. Para começar a programar em PHP, você precisa configurar um ambiente de desenvolvimento. Então, isso significa ter as ferramentas necessárias para escrever, executar, testar seu código. E, felizmente, isso é um processo bem simples e direto. Então, primeiro a gente precisa instalar o PHP. O primeiro passo é instalar o PHP no seu computador, onde você vai baixá-lo do site oficial e seguir as instruções de instalação. Você vai escolher um editor de código. O editor de código é um programa para ajudar você a escrever e editar seus códigos. Existem muitos editores de códigos que são muito bons, como o VS Code, o Sublime Text, o Atom. E também criar um servidor web. Então, para executar seus scripts de PHP, você precisa de um servidor web. Então, existem servidores web gratuitos de código aberto, como Apache ou Knights, não, Lynx, que você pode configurar o seu servidor web localmente em seu computador. Então, após configurar o ambiente de desenvolvimento, você está pronto para começar a escrever os primeiros scripts em PHP. Eu utilizo muito, assim, falando de forma pessoal, eu utilizo muito o Apache e o VS Code para fazer essa parte de editor de código e o servidor web. Tá, a estrutura básica do script de PHP. Então, a gente pode início e fim. Todos os scripts de PHP ele começam com uma tag de abertura e essas tags delimitam o código PHP do HTML. Então, o código aberto dessas tags será interpretado pelo servidor em seguida, o resultado será enviado para o navegador. Então, um exemplo básico pode conter uma única linha de código para exibir uma mensagem na tela, por exemplo, um código que irá exibir a mensagem Olá Mundo no navegador. Variáveis e tipos de dados em PHP. Então, as variáveis, o armazenamento, variáveis armazenando informações. As variáveis são como recipientes que armazenam dados em programas PHP. Elas são nomeadas e podem conter diferentes tipos de dados, como números, textos, listas e até mesmo
outros valores complexos. Então, tipo de dados, dando sentido aos valores. Então, o PHP ele fornece diversos tipos de dados para representar diferentes informações. Alguns dos principais são inteiro, que é int, float, que é para números decimais, string para textos, booleanos para verdadeiros ou falsos, arrays para coleção de valores, entre outros. Compreender o conceito das variáveis e os diferentes tipos de dados ele é fundamental para desenvolver os programas em PHP. E as variáveis elas permitem que você manipule e processe os dados de forma eficiente, enquanto os tipos de dados garantem que as informações sejam tratadas de forma correta e coerente. Então, as operações e expressões em PHP. Operações aritméticas. Os operadores aritméticos eles são utilizados para realizar operações matemáticas básicas em PHP. Eles incluem operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e módulo. Operadores de comparação. Os operadores de comparação são usados para comparar valores. Eles incluem valores como igual, diferente, maior que, maior ou igual que e menor ou igual que. Os operadores lógicos são operadores utilizados para combinar expressões booleanas. Eles incluem operadores como e, ou e não. E os operadores de atribuição são os operadores utilizados para atribuir valores a variáveis. Então, eles incluem operadores como atribuição, adição e atribuição, subtração e atribuição, multiplicação e atribuição, divisão e atribuição e módulo e atribuição. Então, as expressões do PHP são combinações de operadores, variáveis e valores que são avaliadas para produzir um resultado. Então, as expressões elas podem ser simples, como 2 mais 2, ou complexas, incluindo mais variáveis, operadores e funções. Então, a estrutura de controle de fluxo. As estruturas de controle de fluxo são fundamentais para a lógica de um programa, permitindo que você controle o fluxo de execução do código de acordo com determinadas condições. Então, elas permitem que seu programa ele tome decisões, execute blocos de código repetidamente e manipule diferentes cenários de formas eficientes. Então, a gente tem o condicional, que é o if-else, ou o else-if, que executa blocos de códigos específicos com base nas condições booleanas. Tem as repetições do for, while e do while, que executa blocos de código repetidamente por um número determinado de vezes ou enquanto uma condição for verdadeira. E o switch, que avalia essa expressão, avalia uma expressão e executa o bloco de código correspondente ao valor da expressão. Então, esses tipos de estruturas eles permitem que você crie programas dinâmicos e interativos, respondendo a diferentes entradas e adaptando o comportamento ao seu código, do seu código, no caso. Então, eles são ferramentas essenciais para qualquer programador que busca uma aplicação robusta e eficiente. Já as funções em PHP, eles são blocos de códigos reutilizáveis que executam as tarefas específicas. Elas são organizadas no código, facilitando a manutenção e a legibilidade. Ao invocar uma função, você passa informação como parâmetro e a função retorna um valor ou realiza uma ação. Então, definindo função. Para definir uma função, você vai utilizar a palavra-chave function, que é seguida pelo nome da função entre parênteses. Dentro dos parênteses, você define o parâmetro da função. O corpo da função é delimitado por chaves e contendo o código que será executado quando a função for chamada. A função, chamando funções. Para chamar uma função, você basta escrever o nome da função, seguido por parêntese, passando os valores dos parâmetros, e a função retorna um valor ou executará uma ação. Introdução à manipulação de formulários. Criando formulários. Formulários são uma parte crucial para qualquer web interativo. Então, eles permitem coletar informações dos usuários, como os dados de contato, feedback, pedidos, etc. Então, o PHP ele fornece ferramentas para criar formulários HTML com facilidade, utilizando os elementos for, input e o select. Enviando dados. Enquanto os usuários quando o usuário envia um formulário, os dados eles são enviados para um script PHP para processamento. Então, é utilizado o método POST para enviar os dados de forma segura e privada, o que é ideal para senhas e informações confidenciais. O processamento de dados acontece no script PHP, quando ele recebe os dados enviados pelo formulário e os processa. Você pode utilizar uma super global, que é o símbolo de Szinho, com post, underline post, para acessar os dados enviados e revisar as validações, os cálculos, outros processamentos que são necessários. Conclusão e próximos passos. Você concluiu aqui nessa tarefa, né, os passos para se tornar um desenvolvedor PHP, e os próximos passos vai ser continuar com as outras páginas web,
Você pode também explorar recursos online, livros sobre PHP, práticas e criação de projetos simples, ou até participar de comunidades e fóruns de PHP, que existem vários por aí. Então é isso, o PHP ele é uma linguagem muito versátil e com prática e dedicação você pode criar aplicativos web muito bons. E é isso, aqui a gente termina a nossa aula 6. A próxima aula vai ser a aula 7. Então, muito obrigada.